aqui. Então, hoje eu tenho o prazer de receber o nosso pastor Eliseu Gomes, cantor, compositor, conferencista e escritor. Ele é o nosso convidado para falar sobre um tema muito importante, que é as contribuições do metodismo para o mundo moderno. Lembrando que o pastor Eliseu, ele já ministrou aqui para a gente sobre John Wesley, né? É uma figura muito importante no metodismo, como ele influenciou a sua geração, e hoje nós vamos dar essa continuidade aí nesse tema muito importante. Pastor Eliseu Gomes, seja bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe. Estou aqui ansioso para ser ministrado aqui, tem muita gente querendo ser ministrado aqui nessa noite. Então, pode ficar à vontade, e é com o senhor agora, tá bom? Pastor Edmilson, que prazer falar contigo. Você que é um grande amigo, é como se fosse alguém da família. Estou muito alegre. Não se esqueça que eu estive no Rio para fazer uma prova. Fiquei na sua casa hospedado. Isso. Não me esqueço. Eu tinha mais alguém comigo. Quem mais estava comigo aquele dia? Estava o Gutenberg, né? Gutenberg. Teve mais alguém. Mas, bom, que bom que está contigo aí. Olha, você está pelo YouTube ou está pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube? Nós estamos pelo YouTube. Pelo YouTube, tá bom. Então tá. Essa aula que eu vou trazer para vocês, ela é muito especial, porque ela fala das contribuições que o nosso movimento deu à sociedade. Para você entender o metodismo, você tem que pensar numa tríade. Eu até aconselho os alunos que peguem papel, caneta, para anotar. Mas, pastor, eu tenho um tablet, eu tenho um iPod, eu tenho um iPad, eu tenho o celular. Olha, nada substitui você escrever no papel. E, tudo bem, pode escrever no celular, no iPad, também vale, mas melhor ainda papel, porque você vai escrever uma vez, aí vai passar a limpo, você aprende quando você ouviu, você aprende quando você escreveu, você aprende quando passa limpo, e você aprende quando faz o final. Então, fica legal. Então, tá aí, você pode pegar o papel e caneta. Para você entender o metodismo, é uma tríade. Senão, não é metodismo, é outra coisa. O metodismo se caracteriza por três coisas. Primeiro, pela pregação do evangelho, missões. Porque, na verdade, o metodismo não é algo acima ou fora da igreja. Ele é a igreja. Ele é a ramificação da igreja, não é? O outro pé do tríade é o social. O metodismo também faz social. Ele estende a mão ao pobre, ao necessitado, à viúva, ao estrangeiro, ao órfão, porque no metodismo nós temos os atos de piedade e os atos de misericórdia, né? Os de piedade, vida com Deus, vida profunda no Senhor, busca na palavra, jejum, oração. Atos de misericórdia, o bem ao próximo, estender a mão, o ajudar. E o outro pé da tríade é a educação. Então, se você vê um movimento que tem evangelismo, né, tem o social e tem educação, você tem aí um movimento metodista. E esse movimento nasceu em 1729, lá no Clube Santo, com os meninos de Oxford. Aí teríamos o John Wesley, que foi o líder, né? O Carlos Wesley, o William Morgan, Robert Kickham, e aí são vários garotos que vão estar nessa empreitada. Eles começam buscando uma vida santa. A partir daí, Deus vai levantar esse povo para trazer ao mundo muitas invenções, muitas coisas que você hoje usa, esse povo que trouxe. Mas eu queria antes, pastor Edmilson, dizer o seguinte: essa aula aqui não é para exaltar o metodismo, não é para dizer que a gente é melhor do que ninguém, porque nós não somos. As igrejas co-irmãs são tanto como nós, na obra de Deus, mas a gente está só evocando aquilo que nós trouxemos ao mundo. E é importante lembrar isso aí, não é? Nós temos heranças na nossa vida, e o fato de você não contar não é desprezar, e se contar não é vaidade. É só mostrar. Ao longo desse período, pastor de 1729 a 2020, o metodismo tem contribuído com a sociedade. Então, hoje, o nosso enfoque não vai ser religião e nem missões, nem o evangelho. Vai ser a parte social do metodismo, ou a parte educacional também, tá?
Então, durante todo esse período, já no tempo de John Wesley, ele mesmo foi um que contribuiu muito para o avanço do metodismo. Por exemplo, você está usando um óculos aí agora, ele tem plástico, ele tem acrílico, tem plástico. Não sei se ele é bifocal, não sei se é bifocal, seu óculos aí, mas o óculos bifocal, o plástico, o óculos bifocal foi o Benjamin Franklin, o plástico, o John Wright, o para-raio, Benjamin Franklin. A gente usa coisa hoje, aí na sua casa, se você olhar na sua sala, vai ter alguma coisa do metodismo que foi inventado. O que acontece é que as escolas falam o nome das pessoas, falam as invenções, mas não conta este lado. E é bom, pastor Edmilson, quem nos assiste agora, entender que a nossa denominação não está aqui só para fazer culto. A gente contribui para a sociedade com essas coisas que nós vamos colocar aqui hoje. Então, eu preparei aqui um material, vou colocar para vocês aqui. Ali está, né, o metodismo, as contribuições social e cultural do metodismo para o mundo moderno. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Vamos falar sobre algumas invenções, aqui a introdução já dei, ok? Vamos lá. As grandes contribuições, pronto. Nós temos, então, as grandes contribuições, por exemplo, o metodismo deu ao mundo 13 prêmios Nobel da Paz, já pensou que é isso? 7 esportistas mundiais, 7 educadores renomados, 5 fenômenos da indústria cinematográfica, 8 grandes inventores, 32 diplomatas, entre presidentes, primeiro-ministros, reis e rainhas, 16 celebridades musicais, 78 benefícios sociais e culturais que ajudou a melhorar o mundo. Então, o nosso legado vai além de um processo de evangelismo, no caso. Ele tem também a questão das invenções. Então, você vai ver aí, durante a nossa jornada, que nós demos ao mundo algumas invenções, esse povo. Então, eu vou começar aqui com o John Wesley Hyatt. Ele criou o processo e a invenção do plástico. John Wesley Hyatt, não é John Wesley lá de trás, não. Ele é mais 1830, né? O John Wesley Hyatt, de 28 de novembro de 1837, ele foi um inventor estadunidense e conhecido principalmente por ter simplificado o processo de produção da celulose, o primeiro plástico industrial. Foi laureado com a medalha de Pequim em 1914. Então, esse John Wesley Hyatt, ele criou o plástico. Olha o plástico. Eu pergunto a você hoje, qual que é a importância do plástico na nossa sociedade? Onde você vai, você vê plástico. Sim, exatamente. E é uma invenção de um metodista, disse que inventou isso aí. Temos também outro exemplo, um fotógrafo inglês que imigrara para os Estados Unidos, procurava um suporte flexível para substituir as placas de vidro então utilizadas. Aí, nesse processo, acabou também não inventando, mas dando mais contribuições à fotografia. Então, Carl Booth começou a usar essas fatias de celulose entre 1838, quer dizer, a invenção do Wright também contribuiu para o quê? Para película de filme, para fotografia. Olha só, uma coisa vai puxando a outra. A nitrocelulose, por ser um composto que explodia com muita facilidade, impunha certa dificuldade em sua fabricação, tornando-a extremamente perigosa. E pesquisadores não entenderam como Hyatt conseguiu sobreviver às experiências que realizava. Ele realizava experiências com uma coisa que era altamente explosiva, mas ele conseguiu. Outro dado aqui também da contribuição metodista para o mundo moderno, a reforma do serviço presidiário. A influência de Wesley e os metodistas sobre as questões sociais ajudou na luta de João Howard. Logo tomou providência para corrigir os piores abusos conseguidos em 2 leis em 1774. A primeira estipulou um salário para os carcereiros, para que os mesmos não precisassem exigir cotas dos presos. A segunda, uma medida sanitária, exigia que as paredes e os forros das prisões fossem limpos, caiados e ventiladas.
que enfermarias fossem providenciadas para os doentes e que os presos fossem vestidos e as masmorras fossem usadas o menos possível. Então, olha que interessante. Epa, parece que eu saí daqui sem querer. Peraí. Acho que... Eita, o que foi que eu fiz aqui, hein? Peraí. Voltei, foi mal. Muito bem. Olha que interessante isso aí. Já falamos da celulose, do plástico, já falamos do desenvolvimento da película para o filme, para a foto, e agora uma reforma social. O John Wesley se junta ao John Howard, 1774, e ele vai ajudar a mudar as prisões no sentido de dar mais, não é conforto, mas mais humanidade aos presos, entendeu? Essas leis aí, são várias que foram feitas na época, John Wesley ajudou a fazer isso aí. Então, achei interessante também, é que naquela época, pastor Edmilson, o preso pagava o carcereiro pelas coisas que ele fazia, e ficava anotando. Quando ele saía da cadeia, não podia pagar, era preso de novo. Que coisa. Aí o que aconteceu? Essa lei mudou esses parâmetros aí. Então, as contribuições para o mundo, olha, já vimos algumas já aí, tem algumas aí, são várias. Você vai ficar impressionado como Deus usou esse povo metodista para trazer ao mundo essas coisas. Vamos continuar aqui, então. Lá em cima nós temos a preocupação com os pobres, né? Não havia isso antes. Na verdade, naquela época, ser pobre era um tipo de punição de Deus. E o metodismo mudou essa história. Veja, interessante lá, ó. O Wesley menciona o empenho dos metodistas em formar um fundo que pudesse atender às necessidades prementes de muitas famílias empobrecidas. Então, aqui, nós vamos ver mais na frente isso com mais amplitude. Aqui também tem a amenização do impacto da Revolução Industrial. Olha que interessante. Na verdade, nós estamos falando de 1700 alguma coisa aí, era uma época em que, 1789, vai acontecer a Revolução Francesa, a queda da Bastilha pelo poder do iluminismo. Lembrando que Benjamin Constant havia feito muitas reformas da área política, idealizando também a questão do parlamentarismo lá na França. Aí nós temos o Conde de Montesquieu. O Conde de Montesquieu, ele vai dar a ideia dos 3 poderes, judiciário, executivo, legislativo, depois surge o moderador. Então, nesse momento, pastor Edmilson e os caros alunos, a França está vivendo, e a Europa, uma mudança, porque nós temos a Idade Moderna, que começa em 1453, com a invasão de Constantinopla pelos turcos otomanos, segue-se então até 1779. 1779, com a Revolução Francesa, inicia-se então a Era Contemporânea, que estamos vivendo até os dias de hoje. Então, na verdade, a Era Moderna foi a Era das Invenções. Nós temos na Era Moderna, por exemplo, 1400, 1300, 1400, nós já estamos começando a Renascença, né? Estamos começando já a renascer. Isso. Na Idade Moderna, o Iluminismo, o que é o Iluminismo? Era um pensamento francês, uma filosofia francesa, com Jean-Jacques Rousseau, Lavoisier, Voltaire, que era contra o absolutismo monárquico, era contra as leis trabalhistas da época, que nem lei direito tinha, eles reclamavam de direitos humanos e vai por aí afora. Então, tudo muda na área política a partir da Idade Moderna. O metodismo está nesse meio. O que acontece? Nessa virada aí, o Wesley preparou os ingleses para a Revolução Industrial. Por quê? A França não preparou, 1789, nós temos uma revolução. Quando acontece a Revolução Francesa, a Inglaterra está totalmente calma, assim, sem guerra civil, porque os metodistas trouxeram uma ajuda na área na questão da Revolução Industrial. Vamos ver aqui agora a amenização do impacto da Revolução Industrial no desemprego. Então, Wesley fala sobre isso em 1742. Já estava começando, então, esses movimentos lá. O Wesley estava intensamente interessado em questões sociais. Isso nos mostra os seus constantes... Só um pouquinho aqui. Surgiu aqui um... deixa eu apagar aqui. Ok. Isso nos mostra o seu constante
folhetos que escrevia na época, onde ele advogava medidas drásticas. Ele fazia folhetos para combater os males da Revolução Industrial, porque nós vamos ter o imperialismo, que é muita gente sem trabalhar e os impérios mandando para as colônias. Foi o caso do Brasil, que veio muitos para cá degradados, muitas pessoas de alta periculosidade e pessoas que a sociedade europeia não aceitava. Aí no folheto O Pensamento a respeito do presente escassez de provisões, ele publicou em 1773, olha, antes da Revolução Francesa. Veja bem, cara, isso me emociona. Antes da Revolução Francesa. Ele antecipou quase todas as formas adotadas ao serviço social, que hoje levam a cabo as missões urbanas. Olha só, ele providenciou casas para operários. Olha que interessante. O metodismo pensou em esquemas de trabalho para desempregados, isso evitaria o imperialismo, né? Bancos e escritórios para empréstimos aos pobres, consultórios médicos ambulantes, né, sociais, e escolas para os filhos ociosos dos operários. Aí você vê, esse pessoal, cara, você está sentado aí ou não? Estou. Isso, nas escolas não ensinam. Porque 1773, ali, 1700, isso, já ainda vai começar a Revolução Francesa. Mas o Ed já está antecipando outra coisa, que é a Revolução Industrial. Então ele começa a ver casas para operários, esquema para atender os desempregados, começa as escolas públicas para os filhos dos operários, ou seja, uma revolução social acontece naquele momento. Então você vê muita contribuição para o mundo moderno. Outra coisa que é interessante é que aquele filme Em Busca da Felicidade, lembra dele? Que é com Will Smith, a busca da felicidade. Então, aquela igreja que ele se abriga, é uma igreja metodista, é a Clyde Memorial Metodista de São Francisco. A igreja dá amparo ao Chris Gardner, e depois ele se torna um bilionário que vai ajudar milhões de pessoas com esse dinheiro. Mais uma ênfase, mais uma contribuição metodista, né? Vamos lá. Aqui tem outra coisa, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ok, vamos passar aqui. Ok, agora vamos para o banco. Empréstimos financeiros para ajuda aos necessitados. Aí começa o banco. Olha aí, o Banco Itaú, o Banco Bradesco, o Banco do Nordeste, o banco, seja qual for o banco, deve a nós também. Empréstimos financeiros para ajudar os pobres. Eu estou dando data aqui, 1743. Ele publicou muitos de seus textos para serem usados em devocionais. Ele direcionou o lucro para os projetos, como um local de ajuda. Esse local seria o quê? O banco, para os pobres. Ele ajudou na ideia olha as ideias que ele ajudou para fazer a lei na Inglaterra. Isso foi a ajuda de John Wesley. Proibir toda a destilação do álcool. Depois eu falo sobre isso aqui. A destilação era uma forma de... os ingleses tomavam 30 milhões de litros de álcool por ano. É coisa terrível. É bom. Reprimir por lei todo o luxo, elevando os impostos aos ricos, olha, naquela época, hein? Revisar as listas para eliminar todas as jubilações viciosas, que a gente que jubilava lá de forma viciosa e enganosa, que não era por necessidade, né? E no folheto de 1776, sobre a guerra entre a Inglaterra e as colônias recém-emancipadas da América do Norte, condena a maldade e a loucura de solucionar questões por meio da guerra. Então, olha só, eu estou falando que em 1746, ele criou um local para fazer empréstimo para os pobres. E, quer dizer, já era uma preocupação na área também financeira. Uma curiosidade aqui também, a questão da capela anexa, a capela anexa social, anexada à capela de culto. Tinha as capelas de culto, vou explicar agora o que é a capela de culto. Na verdade, ele não podia ter templo. O templo não era permitido, porque a igreja oficial era qual? Igreja anglicana. Exatamente. Por ser a igreja anglicana oficial, a palavra church, igreja, que no Brasil está usando agora church, e o povo não sabe nem falar. Eu vou na igreja, não sei o que, church, ali. Ficou mais pachucho do que outra coisa.
Mas vamos pular essa parte. Então, a palavra church significa igreja. E a palavra church era só para a igreja oficial, que seria a igreja anglicana. Como ele não podia ter igreja oficial, assim, com o nome church, Methodist Church, não podia, eles faziam capelas, chapel. E as capelas é um templo, só que é uma capela. Né? Uma capela é uma coisa menor. E do lado da capela, eles faziam um anexo social. E nesse anexo, eles atendiam os pobres, as crianças, faziam o ensino público, daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí, o ensino público. Então, eles faziam esses anexos nas capelas. Vamos lá, aqui a parte social, anexo à capela. Sistema de escolas públicas. O George Whitefield e o John Wesley, em 1742 e até 48, Wesley abriu ao público a escola de Kingswood, nas proximidades de Bath, com a intenção de educar as crianças dos mineiros metalúrgicos. E Wesley escreveu ali 2 livros, né? A Gramática Hebraica e as lições para as crianças. E eu não sei se você ouviu direito. Wesley escreveu a Gramática Hebraica. Deixa eu lembrar para quem está me assistindo. Hebraica? Porque o hebraico é uma língua morta. O hebraico é uma língua que morreu. O que ficou vivo do hebraico foi o Yiddish, que é uma variação de um dialeto alemão. O Wesley resgatou essas partes do hebraico e simplesmente montou a gramática do hebraico. Excuse me. Ele montou a gramática hebraica. E montou esse livro aí, né? E também o livro para as crianças. Então, vamos lá. A educação pública, ela não era uma coisa comum na época. Era paga, e só quem podia pagar eram os ricos. Aí, na escola de Kingswood, começa a se evidenciar a prática da escola pública. Mas eu vou cobrir um pouquinho mais à frente. Aqui nós temos um exemplo do pastor José Sotero, que é seu amigo também. Isso. Ele está aqui, ó. Ele pegou aqui em cima tem uma figura de uma salinha muito assim, abandonada, uma salinha que ele pegou lá abandonada, que era ligada ao templo, e a foto de baixo ele pintou, arrumou, ele fez a oficina do saber. Ele pegou essa propriedade danificada, né, e ele transformou numa parte social. Isso é o quê? Metodismo puro. Isso é o embrião social do metodismo. E o pastor José Sotero fez isso. Eu sei que mais pastores têm feito isso, eu só peguei ele como um exemplo, porque é um exemplo claro para a gente aqui, né? Aí nós temos, então, o fator da escola pública. Aí isso aqui eu quero cobrir legal. Então, nós vamos cobrir isso bem interessante sobre escola pública. Você já estudou escola pública, né? Eu também já estudei. Todos nós já estudamos escola pública. Então, só que ninguém sabe que a escola pública é uma procedência metodista. Mas as escolas não ensinam isso. E hoje o Brasil inteiro tem escola pública municipal, estadual e federal. Mas ninguém fala que nasceu com a gente. Vamos dar um louro aqui também para o reino da Prússia. A Prússia foi um reino antigo de 1701 a 1918, que hoje é a Alemanha. Lá na Prússia, localmente na Prússia, o rei da Prússia, na época, ele fez ensino público, tá? Ele fez ensino público, mas só foi na Prússia e foi localizado, assim, muito, muito regional. Já em 1741, o Wesley começa o ensino de escola pública na Inglaterra, sem cobrar, ensinando os filhos dos metalúrgicos, dos mineiros. Quando a Revolução Francesa está no seu auge, num dos seus capítulos, né, que eles cobravam do mundo, era o ensino público. Só que aí era para dar risada de virar de costas, porque o metodismo há 41 anos já estava com escola, já estava com lideranças, com diretores, promovendo a escola pública na Inglaterra. Então, o que me deixa chateado é que o professor de história nas escolas não conta essas coisas e coloca os louros nas costas da Revolução Francesa. Tudo bem, ela tem o seu mérito e tem a sua contribuição. Tem uma contribuição ruim, que é o materialismo, o liberalismo, mas tem a contribuição boa, que é a educação social. Mas eles aprenderam com os metodistas, entendeu? Só que eles não mencionam isso aí, não. Então, a gente está vendo aí que a escola pública é uma coisa muito, muito importante hoje em dia, ela fez parte
desse contexto metodista aí. Aí, como isso sucedeu naquela época lá? Kingswood era um distrito perto de Bristol, uma cidade importante da Inglaterra. Essa cidade testemunhou a avalanche do movimento metodista. Ela hospedou 2 grandes pregadores do século XVIII, Whitefield e Wesley. As igrejas nacionais, e mesmo as não conformistas, possuíam paróquias, mas não escolas. Olha aí. Depois de tantas conversões a Cristo na área, foi elaborada uma escola para atender inicialmente os filhos dos pais. Respondeu também aos da comunidade. Nesse caso, dando início aí à escola pública. Beleza? Isso. Dá uma pausinha para tomar um cafezinho aqui, rapidinho. Oh, que maravilha, hein? Deixa eu ver. Aí eu tenho que pedir então, você já viu, está quietinho. Meu filho que fez cafezinho. As minhas secretárias para fazer um chazinho para mim também, lá, um cafezinho. Você tem uma diretora e 2 secretárias, ninguém resolve. Estou esperando aqui, né? Já mandei um aviso aqui, ao vivo aqui. Mas, pastor Edmilson, você viu aí, ó, quantas contribuições já temos? Plástico, escola pública, bancos de empréstimos, a antecipação à Revolução Francesa, ajuda aos pobres, a educação. Olha, tem tanta coisa aí, o box bifocal, meu Deus, vou falar sobre isso ainda aí. Então, olha quanta coisa que já contribuiu. O que você acha disso aí? O pastor Liceu Gomes, eu estava vendo aqui, realmente é muita contribuição do metodismo. Eu achei muito interessante a questão da educação, e eu estava observando que em algumas cidades, por exemplo, lá em Vitória, inclusive aqui também em BH, e Juiz de Fora, tem muitas faculdades, muitas escolas que são ligadas ao metodismo, né? Escolas muito renomadas, né? Aí vocês têm aí em Minas tem o Granbury, né? O Granbury. O Granbury é lá em Juiz de Fora, né? Muito famoso. Eu acho que Isabela... A Isabela Hendricks, aqui também. Hendricks. Exatamente. Em BH também. Você vê, isso já é para nós uma grande contribuição, né? Porque o metodismo impulsionou o ensino público, né? Vamos continuar então com a nossa aula. Tem mais aqui algumas coisas para mostrar. Aí nós temos também a contribuição do movimento sindical. Epa, movimento sindical, política? Não, vamos lá. O movimento sindical, John Wesley, em 1740, pregava nos campos abertos. Ele pregava 3 vezes por dia, começando às 5 da manhã, uma vez que os trabalhadores poderiam parar para ouvi-lo enquanto andavam para o trabalho. Não significa que o metodismo criou sindicatos, mas deu a ideia, pois as pregações eram em frente das minas e depois em frente das fábricas. Aí, esse movimento continuou, só que depois politizaram. Não é culpa nossa, mas é uma contribuição nossa também. Aqui na parte azul, você sabia a primeira nomenclatura de primeira-dama? Quem que é a primeira-dama hoje, né? Quem que é a primeira-dama do Brasil? É Michele Bolsonaro, não é isso? Isso. A primeira-dama dos Estados Unidos é a Melanie. Qual é a primeira-dama da sua casa aí? Aqui é Isabela. Pois é. E a primeira-dama da sua região é a irmã Lúcia, né? É isso? Irmã Lúcia. Irmã Lúcia. Então, a nomenclatura primeira-dama foi dada a uma metodista, senhora Lucy Hayes, que foi esposa de um presidente americano, metodista também, em 1831. Curiosidade, ela era metodista, então ela não permitiu servir bebidas alcoólicas na Casa Branca. Ao invés disso, serviu limonada. Ela ficou conhecida como a Madame Limonada, por causa disso. Né? Vamos lá. O para-raio. Aí em BH tem para-raio, não? Tem, sim. Pois é. Se o para-raio não cai na cabeça dos mineiros, e nem ninguém do Brasil, é porque deve ao metodismo. Benjamin Franklin, 1706, inventou o para-raio. É importante dizer que o Benjamin Franklin também criou outras coisas. Além do para-raio, ele criou o óculos bifocal, como eu falei também, né, o para-raio, e outras invenções. Agora, peraí, pastor, o Benjamin Franklin era metodista? Olha, gente, no tempo de Benjamin Franklin,
não existia a igreja metodista. Haviam os metodistas, um movimento. A igreja, como denominação, ela vai nascer nos Estados Unidos em 1784 por Thomas Cook e Francis Asbury. Então, nessa época do Benjamin Franklin, não tinha igreja metodista. Mas ele era metodista porque ele foi conhecido como The Methodist by Heart, o metodista de coração. Foi ele foi salvo por Jesus na pregação de George Whitefield. Benjamin Franklin aceitou Jesus ouvindo George Whitefield pregar lá em Bristol, glória a Deus. E o Benjamin Franklin é um dos 4 pais dos Estados Unidos, um dos 4 fundadores, do Found Fathers. Ele é um dos 4. E ele dava 2 moedas de ouro por ano para Whitefield vir fazer campanha e pregar e pagar o navio nos Estados Unidos. Ele era um metodista de coração, portanto, ele se inventou essas 2 coisas que a gente usa hoje e que deve aí, né, ao metodismo. Aí tem a foto melhor dele aí, ó. Benjamin Franklin, tá aí. Olha a foto dele aí, ok? Uma outra contribuição do metodismo para o mundo moderno. O dicionário de bolso. Você tem algum em casa? Algum dicionário de bolso? Tenho, sim, tenho. Então, é uma invenção nossa aí. Ok. O dicionário de bolso. Eu estou dando datas, estou dando nomes. Em 1753, o Wesley publica o seu dicionário da língua inglesa. Ele escreveu assim, ó, o mais pequeno e econômico, mas também, de longe, o mais correto que jamais existiu. Então, ele fez esse dicionário de bolso aí, e hoje a gente também usa ter dicionário de bolso. Outra coisa interessante foi o livro de A a Z, da saúde. O livro da saúde. A gente sabe que esse livro aí tem e vende em todo quanto é lugar, né? O livro da saúde, de A a Z. Pois é, o Wesley escreveu o livro da física primitiva, que trazia exatamente o que esse livro traz, que é a cura pelas plantas, a cura por plantas, raízes. E o Wesley fez isso porque as pessoas não tinham dinheiro para pagar os médicos e pagar os remédios. Então ele criou esse livro aí, da cura pelas plantas, que no caso é a saúde natural. Eu tenho uma cópia, deixa eu pegar ali a cópia desse livro para você, só um pouquinho. Aqui, ó, esse livro aqui. Esse livro aqui. A cura pelas plantas, né? Saúde com sabor e tal. Então, tudo isso aqui é uma herança metodista, porque o Wesley plantou um jardim no fundo da sua casa, um jardim botânico, no caso, para que ele pudesse ali, então, criar esse livro, escrever essas coisas. Então, ele conseguiu fazer isso aí. Eu não estou conseguindo mudar mais o Sharp aqui, ó. Consegui agora. Aí, ó. O livro da saúde natural. Então, quando você comprar esse livro de A a Z, lembra de John Wesley e do metodismo, que foi essa nossa contribuição também. Ok. Escola dominical. Olha aí. Olha aí, gente. Escola dominical. Bom, eu teria que marcar um outro dia para a gente falar sobre escola dominical, porque a escola dominical merece uma escola só para ela, uma live só para ela. Mas, deixa eu falar aqui rapidinho. Presta atenção. As pessoas dizem, e inclusive, por uma questão de analfabetismo histórico, eu já vi a igreja wesleyana comemorar o dia da escola dominical mencionando o Robert Hikes como pai dominical. E eu quero desmentir isso agora. Ele não é pai da escola dominical, coisa nenhuma. Ele é um dos precursores. Nós não vamos tirar dele os méritos. Eu estive na casa dele, eu sentei na mesa que ele criou o jornal, eu estava lá, eu fui lá em Gloucester, na Inglaterra, cheguei no Heathrow, em Londres, pegamos um carro, fomos até a casa dele, então eu estou falando de propriedade. Quando ele nasceu, 1837, ó, tá na cabeça aqui, ó, 1837, quando ele abriu a boquinha para chorar, o pai, entre aspas, o pai da escola dominical, quando ele chorou na maternidade, o Wesley estava dando uma escola dominical. Você tem ideia? Então, eu quero desmentir isso agora. Ele não é pai da escola dominical, ele é um dos precursores, e muito bom, porque foi ele quem classificou, ele identificou, classificou e padronizou.
Mas, presta atenção, a primeira pessoa que mexe com a escola dominical é John Wesley, em 1737. Ele começa estudos de escola dominical. Depois, nós temos também o registro da Anna Ball. Anna Ball, uma senhora, na cidade, na vila de Wacombe, ela pediu permissão ao porão da igreja anglicana e começou uma escola dominical. O Robert Hicks, ele vai aparecer em cena, sendo a 8ª pessoa a mexer com isso. Antes dele, 7 outras pessoas fizeram escolas dominicais, inclusive com registros, com chamada, com tudo, ok? Agora, pastor Edmilson, qual a diferença da escola dominical e a escola bíblica dominical? Tem diferença. As pessoas confundem, né? Hoje a gente fala escola bíblica, né? Escola bíblica. Mas ela começa como escola dominical. Depois do século XIX, ela vira escola bíblica dominical. Por quê? Vou explicar. Até 1895, por aí, a escola era escola dominical. Por quê? Porque ela não só incluía o ensino bíblico, ela tinha outros ensinos também. Tinha matemática, era uma parte da escola pública também. Por isso que Anna Ball foi assim. Aquela universidade Yale começou assim, eu morei lá perto da Yale, ela começou assim, quase todos começaram assim numa escola dominical. Até nisso, o mundo deve ao protestantismo, né? Escola dominical. Então, porque tinha outras matérias, mas com o passar do tempo, o Estado foi se organizando e separou esse ensino mais para o secular. As igrejas ficaram só com a parte mais bíblica. Por isso que hoje nós chamamos de escola bíblica dominical. Então, isso pode cair na prova. Cite as escolas que tivemos. Quais as primeiras nomenclaturas? Aí coloca lá escola dominical e escola bíblica dominical. Uma sequência da outra. Mas você pode chamar escola dominical também, não tem problema não. Hoje você chamar de escola dominical, não tem nenhum problema. Agora, no sentido histórico, não. Escola dominical, ela incluía matérias seculares. Escola bíblica dominical já era mais bíblica. Então, é isso aí. O Robert Hicks, então... Deixa eu perguntar aqui. Então, a escola dominical envolvia matérias seculares, né? Como secular, como a gente fala assim, né? Matemática, português só. Ortografia. Ortografia, e aí por diante, né? Mas eu gostei dessa definição aqui, essa diferença entre escola dominical e escola bíblica dominical, que foi mais tarde que eles mudaram tudo. Né? O metodismo começa com a escola dominical, e depois, a sequência, vai a escola bíblica dominical. O Robert Hicks não é pai dominical, ele é precursor. Se tiver que ter pai aí, não vai ser ele. Tem 7 antes dele, eu não sei nem dizer quem é pai, mas começou lá atrás. Não confundir com catequese católica. Ah, mas os católicos já faziam. Não. A catequese católica era amplamente católica com fins para ministério. Era catequese. Hoje a catequese católica é para pessoas da rua que querem aprender sobre a igreja, mas naquela época era para instruir os noviços. Com o passar do tempo, o metodismo entra na ideia da Prússia e faz acontecer a escola pública e no domingo uma extensão da escola dominical. Nesse caso, tinha algumas matérias, tinha até artes às vezes. Depois não. Então, é interessante. Mas eu queria marcar uma outra live só para a escola dominical. A gente vai entrar em datas, das pessoas, como desenvolveu, como aconteceu, onde é que foi, entendeu? Ficaria uma outra live acadêmica aí para falar sobre isso aí, né? E o Roberto Hicks, ele era metodista, ele não era metodista, né? Não, ele era congregacional. Sabe, aqui cabe uma coisa muito pessoal. Ele é o primeiro que aparece que não é metodista. Por isso que as igrejas pegam e evocam ele lá para cima e abafa os outros. Só pode ser, porque ele não é pai de nada. Agora, que ele identificou, sim, ele classificou e ele padronizou. A partir dele começou a ter chamada de hall, começou a ter livros didáticos. Ele foi um cara importante. Eu não estou tirando os méritos dele.
Eu só não gosto de atribuir a ele o que ele não é. Ele não é pai. Ele não começou, ele pegou a ideia andando. Eu te falei, quando ele gritou, quando ele nasceu no hospital, começou a gritar, o primeiro chorinho dele, o Wesley estava sentado com o pessoal dando aula, na escola dominical. Então, não é por aí, entendeu? Sei. Vamos lá. Uma outra e grande contribuição. A aula tá boa ou não? Tá legal? Tá excelente. Tem alguns alunos aí aparecendo aí, não? Geralmente tem aqui uns alunos aparecendo. Agora, tem uma perguntinha aqui, rapaz. A gente podia... olha aqui, tem aqui, ó, tá vendo? Vai, fala aí, qual que é? Você lê aí? Mais, como é que é? Mais comigo... Peraí, se eu consigo... Mas pensa comigo. Deixa eu pegar aqui minha lupa. Pega aí. O óculos bifocal que foi inventado pelo Benjamin Franklin. Nesse caso tem que ser lupa, porque é pequeno aqui. A lupa, isso. Meu Deus do céu. Meu Senhor. Mas, pensa comigo, eles cresciam o reino de Deus para depois expandir materialmente. E o rumo que estamos tomando, como vai ver isto? Desordem total, você vê assim? Mas pensa comigo, eles cresciam o reino de Deus para depois expandir materialmente. Paulo, eu não entendi muito bem qual que é a ideia da pergunta, mas deixa eu classificar uma coisa aqui. Não havia a divisão de crescer o reino para depois crescer materialmente, ou vice-versa. Era tudo no mesmo tempo. No mesmo... Por isso que eu falei no começo que essa aula não ia focar nada de missões. Mas estavam fazendo missões aí. É que nesse inteirinho acontecia essas coisas materiais, no caso, educação social, mas era fruto do evangelho. Então não havia essa diferença. Então acho que eu estou respondendo a pergunta aí. Não havia a diferença de crescimento. Primeiro crescer o reino e depois o material, ou crescer o material e depois o reino. Não, esse que está perguntando assim, se os metodistas expandia materialmente para depois... Exatamente isso, né? A pergunta, faz a pergunta. Tá, ok. Se for essa pergunta, a resposta também é a seguinte: cresciam junto, era junto. Junto, né? Era junto. Eles estabeleciam, eles iam, pastor Edmilson, para um local pensando em 3 coisas: evangelizar, educar e abençoar os necessitados. Era isso. Tem igreja hoje que só vai pensando em arrecadar, né? Tem igreja que só pensa nisso aí, né? Ainda bem que a nossa não é desse estilo aí. Tem outras que só pensam, né? Aí não é igreja. Aí tem movimento de caridade que só pensa em fazer o bem, mas não prega, não arrecada. E outros que só pensam em educar. O metodismo fazia os 3. Eles pregavam para a alma, alimentavam a barriga e abraçavam o corpo. Olha. Ok? Tem alguma pergunta aí, não? Deixa aqui, tem um aqui, vamos lá, é aqui? Não, só botou uma afirmação aqui, educar, evangelizar e ajudar os necessitados, né, que era a preocupação dos metodistas. Isso, eu daria a seguinte ordem: evangelizar, ajudar e educar. Eles chegavam e pregavam, depois eles ajudavam. No final, eles educavam. Muito bom. Quem mandou isso aí está de parabéns. Okay? Tá certo. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Porque uma pergunta aqui. Por que o protagonismo do metodismo é tão abafado? Olha aí a pergunta. Porque falta pessoas como eu, que vai estudar na fonte, e alguém falar assim, ó, não vai não porque não dá dinheiro. Eu pedi dinheiro, eu pedi contribuição para viajar, para fazer pesquisa. Não vou contribuir porque isso não é econômico. Então, eu já investi quase uma casa nas minhas pesquisas, porque eu quero isso, trazer para vocês, para a minha geração, para suas filhas, Edmilson, para meus filhos, para quem está ficando aí, trazer as informações tão bonitas que nós temos para dar. Então, Evelyn, é isso que falta, é mais pessoas que possam preservar a nossa herança, e trazer a nossa herança, e mostrar o nosso legado. E glória a Deus, eu sei que eu não estou sozinho nisso, tem mais gente, mas são poucos.
Mas é por isso aí. É porque falta interesse mesmo, viu? Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar? Pode continuar. Nós estamos quanto tempo já? 40 minutos no ar? Vou perguntar à minha secretária aqui quanto tempo nós estamos no ar. Vê aí. 44, parece. 44. Isso aqui é igual ao Instagram que vai... Estamos a 45 minutos e 50 segundos. Isso aqui é igual ao Instagram que vai cortar, não? Ou continua normal? Não, aqui a gente amanhece o dia, meu filho. Opa! Vamos lá, então. Outra contribuição, essa aula é muito importante, inclusive, depois manda para o pessoal do Ser Forte. Pode ser Forte, sabe? Outra contribuição do metodismo para o mundo moderno, o fim da escravatura. 1774. Quando Wesley denunciou ao seu país o crime da escravidão, a consciência pública ainda não estava acordada para esse assunto. Os próprios cristãos não tinham refletido sobre a sua gravidade. Para se ter um exemplo desta insensibilidade, relatos históricos comprovam que o próprio Whitefield, ao morrer 4 anos antes, ele deixou numerosos escravos. Quer dizer, antes de ele morrer, né, 4 anos antes de morrer, ele pensou nas suas posses, né? Tipo assim, inventário, tipo testamento, né? E deixou numerosos escravos em suas fazendas na Geórgia e os doou para o testamento da Lady de Huntingdon, sem que ninguém considerasse isso normal. Quer dizer, o George Whitefield, ele era o pregador do metodismo. Ele tinha escravo na fazenda dele, era normal. Mas o Wesley levantou a cabeça e falou, não, isso não está normal. Aí apareceu em cena um rapaz chamado William Wilberforce. Ele era muito amigo de Wesley, era, tipo assim, não era um seu discípulo, mas era tinha muito contato com Wesley. Inclusive, é para ele que o Wesley vai escrever a última carta em vida. A última carta que o Wesley escreveu, com a mão bem trêmula, é do dia 23 de fevereiro de 1791. Ele escreve para William Wilberforce, para dizer, William Wilberforce, não pare a sua luta de libertar os escravos, porque esse William aí, ele tornou-se um estadista, e foi ele que lutou na Câmara dos Comuns, que seria a nossa Câmara de Deputado Federal, para tirar a escravatura, e o Wesley, que alimentava ele, o Wesley que alimentava no sentido da causa, né? O William Wilberforce foi a peça-chave para que a Inglaterra considerasse a decisão de libertar as pessoas da escravatura, através da Casa dos Comuns, no parlamento inglês. Embora Wilberforce não fosse um metodista declarado, publicamente, no entanto, permaneceu fiel ao lado dos anglicanos, mas com uma vasta amizade entre os Wesleys e os primitivos metodistas. O metodismo lutava pelo social, aliás, e era fácil conhecer quando um grupo era metodista, pois o testemunho era a sua maior pregação. O modo de falar, se comportar, era o seu maior testemunho. Por exemplo, se opunham a comprar tudo que fosse oriundo da mão de obra escrava. Então, esse William Wilberforce, ele não era um metodista declarado, porque eu vou explicar, porque também não tinha igreja metodista na época, mas ele era amigo dos Wesleys, e ele lutou para tirar a escravatura. Então, pastor Edmilson, como era que você conhecia um metodista no século XVIII? Ele não comprava açúcar, ele não comprava colchão, de colchão normal. Eu vi a cama de Wesley, lá em Bristol, ela é de pano, com feno dentro, sabe? Não era de mola, não era aquele colchão normal. Por quê? Porque o açúcar, o colchão e outras coisas vinham da mão de obra escrava. E quando o metodista ia comprar, um wesleyano ia comprar no supermercado, na mercearia, não quero açúcar, não quero colchão, o cara falava assim, deve ser um metodista. Era assim. Hoje em dia, tem gente que se chama metodista fazendo gatunete, meu Deus. Mentindo para a escola no salário do pai, para o filho não pagar a merenda, fazendo jogo, sabe? Tem que ser metodista mesmo. O metodista preza pelo caráter, pela vida casta em Deus e contra esses males do social. É assim que se conhecia naquela época o metodista. A outra coisa que nós vamos ver aqui na vida de Wesley,
vai ser a luta contra a questão da bebida alcoólica. Vou colocar aqui no quadro para você. Você consegue ver aí? Consegue ver quando põe o quadro aí? Consegue, né? Também longe. Dá um zoom aí. Tem como você colocar na tela só, a minha parte. Tem como colocar na tela só. Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Tem como botar na tela só? A minha tela pode ficar na tela só também, se você quiser. Eu não sei como é que faz, não, mas... A tua ficou agora. A tua ficou. E agora? Você pode fazer com a minha. Agora ficou a tua. A tua tá toda. A minha, não. Bom, ok. Deixa eu ver. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver aqui. A minha secretária vai me ajudar. Olha aí, essa equipe é de ouro, hein? Essa menina aqui é de ouro. Essa equipe... Enquanto isso, eu pego mais café aqui. Peraí. Em cima. Compartilhar. Aí vai aparecer uma nova tela aí, ó. Aqui tem, aqui desse, ó. Aqui, ó. Aqui tem. Aqui. Olha, vê se está aparecendo aí, pastor. Não, aqui não. Aqui está aparecendo o meu quadro e o seu. Só um minutinho. Opa! Aqui, Eliseu, ó. Não, olha. Aqui... Aí deu? Não, apareceu alguma coisa aí? Apareceu, mas não é meu quadro, não. É coisa tua aí. É minha, mas você tem um blog aqui, Eliseu Gomes, blogspot.com, e tem essa matéria todinha aqui, meu irmão. Não, mas está incompleta, com certeza. É completa. Então, vamos tirar, então, né? Pode tirar. Vamos interromper aqui, não, ó. É que se você colocar a minha tela, se pôr a minha tela, vai aparecer o que eu estou aqui mostrando aqui agora. A minha tela. Em vez de ser eu. Por exemplo, aqui, ó. Aqui apareceu eu agora, tá vendo? Aí, ó. Isso aí. Mantém aí. Aí, ó. Viu? Ficou maior agora. É isso que eu tô falando. Vamos continuar, então? Aí depois você volta com você também na tela comigo aí. Ok. A luta contra a bebida alcoólica, né? Então, na época de John Wesley, as pessoas eram muito ligadas ao vício da bebida. Se quiser voltar agora no teu quadro, pode voltar. Só quando eu for para as postagens, que você pode, se quiser colocar, você pode colocar lá, entendeu? Bom, isso. Quando eu for para as postagens, pode colocar. Viu como é que faz aí agora? Isso, agora é pronto. Pode deixar comigo. Beleza. Agora. Então... deixa eu falar com o seguinte. Eu não tenho um chá tão sofisticado como o seu, não, viu? O meu cafezinho aqui da hora. Até o seu copo aí tem um símbolo do metodismo aí, tá? Tem aqui da quinta região. Aqui, ó. Tu tá tomando o mesmo chá que o John Wesley tomava, né? Aos final da tarde. Olha lá, ó. Aí, rapaz, caneca... Meu bicho tá vendo. Meu bicho tá vendo. Os ingleses nessa época aí consumiam 30 milhões de litros de bebida alcoólica. Que isso? E o Wesley foi um dos que lutou contra isso, contra esses males, né? Bom, existe uma linha metodista que defende o uso do álcool moderado. Mas, na verdade, é que eu não tenho tempo aqui de explicar. Eu estou dando essa aula aqui agora, mas alguns pontos dessa aula pode ser uma outra live, bem mais profunda. Por exemplo, essa questão do metodismo e abstinência ao álcool. Isso dá uma aula de 1 hora bem feita, com muita coisa, dados, tudo. Mas eu vou dar uma pincelada geral. Pastor Eliseu, eu só um momentinho, eu vi um comentário que as pessoas bebiam tanto que era normal encontrar pessoas caídas, tinha um momento que era até difícil andar nas ruas, tal era o tanto de gente embriagada, inclusive muitos sacerdotes, né, muitos obreiros saíam, obreiros, pastores anglicanos, né, que tinha essa frase que praticamente o álcool seria a droga da época lá, né? É o que eu ia falar, porque era uma época de muita dificuldade, o mundo tinha algumas pestes que aconteciam, por exemplo, teve a peste, algumas pandemias, né, que houveram, surto tem vários, né, epidemias algumas, pandemias
são poucas, mas aconteceram pelo menos umas 4. Em 430 a.C., em Atenas, a epidemia de Atenas, a pandemia de Atenas matou 35% dos gregos. Depois, em 167 depois de Cristo, teve a pandemia antonina, aí matou 5 milhões de pessoas na época. Depois, em 1342, a peste bubônica, foi 200 milhões que morreram. Que é isso, meu irmão? Então, depois veio a gripe espanhola, 1918. Isso. Mas veja só. Agora veja só. O que acontece é que, na verdade, eles não tinham muito o que fazer, Edmilson. Era beber para esquecer a vida, aquilo dopava eles. Então, era uma forma de... Por isso que o evangelho chegou e satisfez a alma deles e preencheu o vazio do coração. Hoje é mais difícil pregar, porque tem muito entretenimento e muita coisa parecida com o evangelho. Muito falso evangelho, muito falso sentimento. Naquela época, a bebida eram poucas coisas que eles faziam, mas a bebida era uma, e o evangelho chegou para mudar. E João Wesley trabalhou com a lei seca, na época também, e ele falou muita coisa pesada. Na verdade, os pubs, que são os bares sociais, os bares públicos da Inglaterra, possuíam uns basement, como é que chama no Brasil basement? Lá embaixo, tem um porão. Isso. O porão, a pessoa bebia e jogava lá dentro, porque era de noite, às vezes não tinha ônibus, não tinha nada, era muito gelo, muito escuro. Então ficava 30, 40 homens babando em cima do outro, dormindo lá embaixo, aquele negócio, né? E tinha promoções. Pague 2 shillings e beba 4 e beba a noite inteira. Pague 2, beba, depois pague mais 2, pague 4 e vire à noite. Era assim. E o Wesley se levantou contra isso, né? Hoje em dia, alguns teólogos liberais estão tentando dizer, não, por exemplo, o Wesley mandou tomar água numa certa ocasião, mas se pudesse também uma bebida leve. O que eu vou explicar para essas coisas? Por exemplo, os metodistas de Bristol usavam cerveja. Peraí, pastor, como é que é isso? Deixa eu explicar. Eu estou falando para você que a Revolução Industrial, ela veio, só que com algumas consequências. A química das fábricas era jogada nos rios, e as pessoas bebiam aquela água suja e morriam. E deu muita febre, muita coisa. Então, na cerveja, havia uma espécie de água que era mais saudável do que aquela água do rio. Mas não era cerveja do cara beber, ficar, sabe, bêbado. Era para a alimentação da água. E a cevada, eles usavam para adocicar assim, a água, o café, o chá, porque não usava açúcar. Então, existem esses pormenores aí, mas não há nenhuma declaração de Wesley, beba à vontade, encha a cara e transe as pernas. Não tem isso. Pelo contrário, ele chama de demônio, ele chama de gente do inferno, homens do inferno que bebe. Se eu pudesse, eu daria uma aula bem mais completa só sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante, é muito interessante. Tem uma partezinha que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ok. Ok. O vício de embriaguez era notório no meio da classe popular. Meio século depois de ter sido introduzido o gin, os ingleses consumiam 30 milhões de litros por ano. Nos cartazes, nas entradas das tavernas, pessoas eram convidadas a entrar e embebedar-se por 2 moedas e a beber até cair no chão por 4 moedas. Recebiam gratuitamente a palha para dormirem no chão. Em 1751, John Wesley, já perto dos seus 50 anos, viu-se amparado pela própria lei do Estado para difundir uma mensagem marcante contra o vício e os males do álcool. Então, aí você vai ver que ele vai usar essa lei seca para combater esses males do álcool. E aí você vai ter, o que eu posso dizer de concreto? O metodismo é abstinência zero ao álcool, ok? Aqui então outra parte que eu vou colocar ainda, a posição da igreja metodista quanto à questão de temperança,
resumida, deixa eu ver se eu ponho aqui para você ver. Peraí, aqui, ok? A posição da Igreja Metodista quanto à questão da temperança é resumida no discurso episcopal apresentado na Conferência de 1932. Como igrejas, não podemos seguir outro rumo, senão o que conseguir diminuir o consumo das bebidas alcoólicas ao mínimo. Estamos convencidos de que a proibição nacional esse é o método. É o suíte, página 389. Muito bem. Essa é uma parte interessante, a contribuição do metodismo não foi com álcool, né? Foi com a abstinência ao álcool. Uma outra contribuição do metodismo para o mundo moderno é a força leiga. A força leiga não existia, né? Naquela época só podia pregar quem fosse clérigo, tivesse a formação. Mas um dia um homem chamado John Maxfield pregou, porque não tinha pregador. O Wesley, ele não era clérigo. O Wesley ficou sabendo e veio para impedi-lo. A mãe do Wesley falou, filho, ouça ele pregar. Ele pregou lá em Londres, o Wesley ouviu, aí falou, olha, Deus também usa os clérigos. Olha. E aí ele começou a usar pessoas que aí, vamos colocar o seguinte, na verdade, o metodismo, ele faz um retorno ao pietismo e à cobrança do serviço universal dos crentes. Quando o próprio Lutero também, né, o luteranismo fala que não precisa ter um representante. Você pode ir na sua casa ler a Bíblia, orar com as pessoas, uma pessoa normal. Então o metodismo ele coloca isso, só que agora é para liderar parte da igreja. Então qual foi o cuidado que o Wesley teve? Ele montou os circuitos de pregadores. E aí ele treinava os leigos para os caras não ficar picando fumo, né? Para não falar besteira. Então o Wesley dava uma instrução básica para eles poderem mencionar. Seria hoje os líderes de pequenos grupos do GECEL. Entendeu? Seria hoje isso. Porque, não sei se você se lembra, quando a gente era adolescente, jamais o pastor deixava fazer o culto numa casa sem um presbítero ou sem um diácono. Não, os irmãos não faziam culto sozinhos. Não tinha ainda. Pelo menos a minha igreja, né, wesleyana, mas eu tinha o quê? 11 anos de idade. Não, o culto numa casa era um presbítero, um oficial da igreja. Né? Por quê? Porque era o presbítero da igreja. Agora, você pode ter um GECEL com pessoas comuns ministrando. Não digo dando ceia, essas coisas, não, essas coisas de pastor, né? Mas o Wesley foi ele que rompeu com a força, com isso aí, e trouxe a força leiga. E hoje, todo mundo usa a força leiga, não é? Interessante. Agora, o pastor Liceu, deixa eu falar o seguinte, então o movimento metodista, ele trabalhou muito com a força leiga, né? Agora, eu fiquei sabendo que o John Wesley era muito rigoroso com relação aos seus obreiros. Ele fala que para fazer parte ali daquele grupo, tinha que ficar 5 horas de leitura, ou seja, era rigoroso, né? Até para liderar. Eu não sei se 5 horas, mas eles tinham que ter leitura e tinham que explicar a leitura. Inclusive, tinha as marcas, que era um papel que eles usavam junto com a Bíblia, que tinha 59 perguntas de autoexame sobre santidade. Isso é outra live, O obreiro metodista, ele fazia 59 perguntas para ele mesmo, para ele manter a santidade de Deus, entendeu? Era isso. Eu falei com o bispo Elisiário esses dias, eu já traduzi eu já está quase acabando de traduzir, está quase tudo traduzido já. Eles levavam a Bíblia, o diário deles e essas folhas, que eles paravam nas estalagens, paravam para pôr o cavalo assim, sentavam embaixo de uma árvore e faziam as perguntas do dia. Eram 59 perguntas para se autoexaminar, eles mesmos, para manter a santidade. Olha. Eu acho que deveria, no concílio, entregar para cada pastor esse projeto, para cada um fazer seu autoexame todo dia. Né? Para se manter no trilho. Uma outra contribuição do metodismo, eu não vou dizer que foi assim, o laptop em si, mas o Wesley tinha uma bolsa de madeira, ela está até aqui, só que eu usei como suporte, eu esqueci, está aqui embaixo. Ele tinha uma madeirinha, uma caixa de madeira, onde ele colocava isso aqui, ó. Onde é que tá? Não, está lá dentro. Está tudo aqui dentro, esqueci. Ok. Uma madeira
que ela abre. É uma caixa de madeira. Pensa aqui numa caixa, ela abre, e aqui dentro tem o papel, a pena e o tinteiro. O tinteiro aqui, ó. Esse tinteiro aqui, ó. O tinteiro. Aí ele ia cavalgando, aí no lugar que era plano, o cavalo é bem devagarzinho, ele colocava assim em cima, na sela, ele sentava na garupa do cavalo, enquanto o cavalo andava, ele escrevia o sermão ali, andando. Ou então, quando ele chegava numa estalagem para almoçar, ele abria, olha só o laptop, ele abria a pastinha, pegava o arquivo, pegava a folha, colocava aqui em cima, escrevia o sermão, depois pegava e salvava, né, colocava dentro, fechava, era uma tiracola, do tamanho de um laptop. Então, é tipo de uma contribuição do laptop também, né? O pastor Eliseu, o senhor falando sobre essa questão dele escrevia, colocava sobre o cavalo assim, andando e escrevendo os seus artigos, sermões, o pessoal fala o seguinte, que tem muitos artigos dele que os seus biógrafos tentam interpretar e não conseguem, mas assim, são preciosidades, né? Mas, porque devido àquele balanço, essas coisas assim, tem muitos biógrafos dele que não conseguiram decifrar e estão lá, né? Só John Wesley sabe o que escreveu naquele balançar ali na cavalgada do cara, né? Eu tenho aqui uma... É verdade essa história? Sim, aí? Procede. Eu tenho aqui uma réplica da carta dele que eu fiz. Olha só, deixa eu pegar aqui para você ver. Eu tenho essa réplica aqui, ó. Eu faço essas réplicas aqui, ó. Eu pego papel crepom, e eu faço café sem açúcar, pego o papel crepom, molho de café, eu penduro no varal, depois eu pego o tinteiro e a caneta tinteiro mesmo, eu escrevo, eu pego a carta dele, eu olho para a carta, eu escrevo a réplica, e eu faço uma carta, a pessoa põe no gabinete pastoral. Aí, ó, isso é uma réplica da carta dele, ó. Papel envelhecido, da época. Entendeu? Eu faço aqui e eu vendo para ajudar nas minhas pesquisas, para me viajar e fazer as pesquisas, entendeu? É interessante. Só então, essa nota... Só falta você comprar um cavalinho para você escrever em cima dele, né? Não. Essa é uma outra contribuição. Outra contribuição do metodismo é alguns princípios de pedagogia. A Susana Wesley, ela tinha 16 regras na pedagogia, entendeu? Então, aqui eu coloquei assim, ó, alfabetização. Ela fazia assim, no dia seguinte ao 5º aniversário, ou seja, 5 anos de idade, a criança tinha sua aula inaugural. Durante 6 horas, recebia ensinamentos suficientes para aprender todo o alfabeto. Na segunda aula, já começava a aprender a decifrar as palavras, utilizando como base a Bíblia. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, seu método ela garantia. Levava seus filhos a aprender a ler e a escrever em 3 meses. Quanto ao escritor Matteo Lelivret, autor da biografia de John Wesley, sua vida e obra, editora Vida, que certa vez Samuel, que era o pai de Wesley, o marido de Susana, disse-lhe, acho admirável sua paciência, porque você repetiu a mesma coisa nos ouvidos dessa criança, nada menos que 20 vezes. Ela respondeu, teria perdido o meu tempo se eu tivesse repetido somente 19, pois só na 21ª vez ele cumpriu o seu objetivo. Então, naquela época, 1700 e pouco, a mulher já tinha noção de psicologia, meu Deus do céu, de pedagogia, né? Ensinava a criança até aos 5 anos e usava a Bíblia como base. Esse dia aí, ela fez o Samuel, que é o filho mais velho, repetir 20 vezes. Ele não conseguia. Na 21ª, ele conseguiu. O Samuel não tinha visto. Ele falou, você insistiu com ele 20 vezes na frase só? Ela falou, pois é. Se eu tivesse ficado na 19, eu não teria conseguido o objetivo dele. Então, ela criou 16 regras de pedagogia, essa mulher. Brincadeira, hein? É outra contribuição aí para o mundo moderno. Vamos lá. Dia das Mães, você sabia ou não? Aí, ó. O pessoal comemora Dia das Mães, não sabe, ó. Dia das Mães. A fraseologia Dia das Mães, de fato, teve origem na jovem Anna Jarvis,
Porém, o Dia da Maternidade já existia na Grécia, mas ela, lá em Los Angeles, que ela criou o Dia das Mães. A mãe dela faleceu e as amigas foram consolar e ela decidiu prestar homenagem. Aquilo ficou bonito, foi repetido algumas vezes e virou Dia das Mães. E depois o presidente Wilson, americano, ele sancionou uma lei, e aqui no Brasil, o Getúlio Vargas, né, ele sancionou a lei do Dia das Mães. É uma outra contribuição para o mundo moderno. Outra contribuição, a máquina de choque terapêutico. A máquina de choque elétrico para tratamento psiquiátrico. Olha só, o pessoal usa o choque hoje. O interesse de John Wesley pela medicina pode ser provado através do pequeno livro Física Elementar. Ele utilizava frequentemente. Alguns remédios parecem estranhos, né? Mas comparados com a sofisticação da medicina moderna. Contudo, contém bons conselhos e senso comum. O que ele fez? Ele criou um livro para ajudar os pobres, né? Que não podiam pagar o médico e não podia comprar remédio. Ele criou um livro de física natural. E nesse livro também ele tinha essa questão da máquina elétrica para dar choque nas pessoas, para ajudar no tratamento psiquiátrico. E também aqui há uma menção que o metodismo livrou a Inglaterra de uma guerra civil. Realmente, ela se preparou, preparou a Inglaterra para a Revolução Industrial. Agora, as contribuições, pastor Edmilson, depois do Wesley. Depois, os metodistas que vieram depois, o William Nelson Beck nasceu nos Estados Unidos, foi filho dos missionários Frank e Bessie, que deram suas vidas em prol da Bolívia. Mas construíram um hospital metodista. Beck estudou na Wesleyana University, nos Estados Unidos. Foi um físico que, em 1957, descobriu o ultrassom. Olha aí, as mamães que fazem ultrassom, o descobridor é um metodista chamado William Beck, ok? A máquina de ceifar agrícola, o Lewis Miller, foi também outro que inventou essa máquina. Ele é de 1829, um empresário filântropo de Ohio, do século XIX, que inventou a primeira colheitadeira de máquina agrícola. Aí você vai ver mais duas boas contribuições, que é o ultrassom, né, onde você vê o bebê, e também para ver câncer, caroço, mioma, e as máquinas, quando você passa na rodovia e vê as máquinas Ferguson lá, trabalhando, é uma invenção também, outra contribuição, é muita coisa, cara. Na verdade, eu tô condensando, porque se eu ficar aqui, vai ficar 3 horas, porque é muita coisa que pode se falar. Outra contribuição nossa ali também, deixa eu ir colocando aqui para você. Aí nós temos também elevador. Você já pegou elevador, Edmilson, na vida? Já pegou elevador para subir no prédio? Então, o elevador, ele é uma invenção metodista. Foi o Otis. Não sei se você já viu aí nos elevadores o nome OTIS, Otis. Elisha Otis inventou o elevador. E aí, tá vendo? De passar de pessoas, né? E também nós temos aquele vinho sem fermento, o Welsh. Foi Thomas Welsh que inventou o vinho sem fermento. Então, eu não sei se você já foi no supermercado e viu aquele suco de uva Welsh, W-E-C-L-H, Welsh, é um metodista, Thomas Welsh, ele que inventou o vinho sem fermento. E você pode ver nos elevadores que você foi em BH aí, Danilo Peçanha, na 7 de setembro, vai lá ver o nome Otis. Otis é um metodista. Então, eles criaram elevador, o coisa sem fermento, entendeu? O vinho sem fermento. E tem mais, vamos continuar aqui. Não sei como é que tá aí. Vamos embora. Oi, pode falar. Não estou ouvindo. Alô? Edmilson? Acho que saiu do ar, hein? Alô? Agora entrei. Tá bom agora, não tá? Tá. Mas essa live aqui, meu irmão, nós vamos deixar ela disponível no YouTube para os nossos alunos aí do Ceforte aí. Já tem uma aula boa sobre essas contribuições do metodismo, tá? Tá, tem uma pergunta aí, a Evelyn. Esta revista está disponível em algum
Sim, essa revista, no final eu vou dar um endereço para você adquirir, tanto por PDF, download, ou por você receber na sua casa essa revista aí. Ó, duas personalidades aí, ó. Nelson Mandela, metodista. Presidente Nelson Mandela. Mandela e sua esposa Graça Michael têm raízes metodistas profundas. Ele foi educado numa escola metodista na África do Sul. Graça Machel é da Metodista Unida e lecionou em uma escola metodista em Moçambique, ainda como presidente da África do Sul, a congregação metodista de Langa, em 14 de fevereiro de 1999, e reconheceu a importância da igreja metodista, a qual chamava de minha igreja. O Nelson Mandela, ele era diácono da igreja metodista. Outra figura contribuiu para o mundo moderno, Dr. Raimundo Matos, dono de uma simplicidade maravilhosa, ético e de grande comunicador. Raimundo Matos. Conhece esse, né? Esse eu conheço. Esse entrou aí na revista. Esse é da minha época. E também o Mandela também, a gente conheceu ele, mas o Raimundo Matos, ele é um professor de faculdade, um camarada sublime. Reitor. Ele também já foi reitor da Universidade Federal da Bahia. É nossa aí, ó, pastor Raimundo Matos. Sabe que ele aposentou agora, né? Aposentou? Aposentou. Mas ele tem muito a dar. Ó, o cientista Warwick Kerr, o Dr. Warwick Kerr desenvolveu um novo tipo de espécie de abelha. Olha só, cara, denominada africanizada, feita por meio de um híbrido de espécies europeias e africanas, mais dócil e grande produtora de mel. Kerr ficou conhecido internacionalmente em 1950, quando realizou um trabalho inédito sobre a determinação de castas de abelhas do gênero Melipona, sem ferrão. Professor da Universidade Federal de Uberlândia, o Warwick Kerr, ele tem 585 artigos publicados. Ele já faleceu há pouco tempo, rapaz. Ele faleceu agora, tem um ano e pouco, esse homem. Deus criou as abelhas e ele criou mais uma. Que coisa. E, claro, para ajudar a medicina, né? Também a atriz Toni Braxton. A Toni Michelle Braxton é uma cantora e compositora norte-americana da R&B, pianista, música, produtora de discos, atriz, personalidade de televisão e filântropo. Ela é a tal da Toni Braxton, muito conhecida também. Outra personalidade aí, vamos ver. Aqui, essas três figuras, aqui tem o Asaf Borba, né? Aqui tem o Anderson Freire. Aqui em cima tá a gente, mas deixa pra lá. O Asaf Borba, a minha pessoa, o Anderson Freire, já tem 40 anos que nós escrevemos música para o Brasil cantar. O Asaf Borba se converteu na Igreja Wesleyana de Porto Alegre. Se converteu lá nos anos 70. E ele fez muitas músicas, todas as igrejas cantam as músicas dele, né? É muita coisa. Se lembrar aqui, é muita canção que ele canta. Então, nos anos 80, Deus levantou o Asaf Borba para fazer música para o Brasil cantar. Nos anos 90, Deus tem misericórdia de mim e me levantou algumas canções que até hoje cantam. E agora o Anderson Freire. Então, são três metodistas que durante 40 anos têm feito músicas para o Brasil louvar a Deus. É uma outra contribuição também para o metodismo. Glória a Deus. Anderson Caleb, ele é o segundo ocupante da cadeira 15 na Academia Evangélica de Letras do Brasil, casado com Lucimar Soares de Almeida, é então superintendente regional, hoje da primeira região, né? Tá aí, o Anderson Caleb da Academia de Letras aí da Evangélica. A Rosa Parks. Pastor. Oi. Deixa eu te perguntar, falar sobre, tem aí nessa revista aí, essa figura sublime que é o pastor Eliseu Gomes, mas, deixa eu falar, aquele hino que o senhor fez sobre tem anjos voando, tem anjos descendo, que foi copiado até mesmo por um padre aí, fez muito sucesso, hein? Até hoje, né? Rapaz, Deus tem dado graça a essas músicas, com muito louvor também, com muito louvor agora foi classificada como o hino nacional dos evangélicos, né? Glória a Deus. É a nossa contribuição para o mundo moderno aí. Rosa Parks, a metodista que comoveu os Estados Unidos, foi ela que proporcionou as leis do direito civil. Essa moça aqui, essa metodista. Ao lado dela está o
Martin Luther King, que era amigo dela, Pastor Batista, que também contribuiu para os direitos civis americanos, que hoje influencia o mundo inteiro. Dr. Tucker, esse homem aqui, foi um que montou um ambulatório lá no Rio de Janeiro, que hoje se torna os postinhos de saúde. Olha, se o Brasil tem postinho de saúde, é outra dívida nossa. Dr. Tucker, ele montou um ambulatório lá no Gamboa, em Rio de Janeiro, e Oswaldo Cruz foi conhecer. Quando chegou lá, perguntou, o que é isso aqui? Ele falou, isso aqui é um ambulatório, a gente cuida dos enfermos antes de ir para o hospital. E aí, o Dr. Tucker passou para o Oswaldo Cruz, ele levou para o governo, e hoje nós temos os postinhos de saúde, que é coisa nossa também. E outra coisa, a primeira epidemia brasileira foi a febre amarela, e quem combateu também foi o Tucker com os estudos do Dr. Reed, que também era metodista, e salvou o Brasil aí, né, de uma pandemia naquela época lá. O Dr. Tucker aí, glória a Deus. Dr. Paulo Lockman, bispo-metodista, possui muitos títulos de doutorado e mestrado, foi presidente do Concílio Mundial de Igrejas. Interessante, e tem uma grande contribuição para as missões, inclusive na Igreja Metodista do Brasil. Um grande companheiro, inclusive muito amigo, né? Homem de Deus. Aqui tem a Leiele Gomes, a minha filha, ela teve que entrar porque isso aqui foi especial, cara. Ela foi a melhor aluna de 2007 do estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Ela ganhou o brasão da Casa Branca. Ela está no corredor de honra americano, minha filha. É metodista wesleyana, e ela foi a melhor aluna, e hoje lá nos Estados Unidos ela está no corredor chamado Honor Hall, dos melhores alunos americanos. Ela é uma delas. Tá? E ganhou o brasão da Casa Branca, o livro com a águia dourada, e se eu não me engano, ela tem direito de almoçar com o presidente da República, um dia se ela quiser. Cantora Dionne Warwick, uma grande voz americana, também é metodista, e tem encantado o mundo com a sua voz. As contribuições sociais do metodismo para o povo brasileiro. Para o povo brasileiro, ó, se hoje a população brasileira usufrui do posto de saúde, vacina contra a febre amarela, parquinhos para as crianças, posteriormente agora as ATIs, né, que é a Academia de Terceira Idade, ou a última tentativa do idoso, consultórios ambulatórios grátis, cursos profissionalizantes, linguagem para surdos e mudos, sistema de creche, deve-se muito ao trabalho árduo, pioneiro do povo metodista. Aqui, ó, a primeira campanha contra a febre amarela foi nós que fizemos, junto com o Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz, hein, estava lá, hein? Ele não é metodista, mas conheceu de perto. O primeiro posto de saúde foi feito pelo nosso povo lá no Rio de Janeiro, né? Primeiro consultório também. A creche, primeiro curso de culinária, também foi a gente que fez, né? Nosso pessoal. Primeiro parquinho de criança, o Dr. Turk que inventou o parquinho, os playground, que não existia. Nós brincamos muito sem saber que era de origem metodista. Primeiro projeto de ação social para surdos. Primeiro jardim de infância. Primeiro curso de datilografia grátis. Em 1913, iniciou o primeiro curso de datilografia. A contribuição do povo metodista ao mundo moderno não foi uma agenda política, e sim um fruto de uma obra tríplice: evangelismo, educação e social. Vamos lá, essa aqui é a grande descoberta, hein? A marca Coca-Cola é o empreendimento de um cristão metodista que comprou a fórmula e idealizou o produto. Asa Gribbs, o homem que lançou a marca Coca-Cola, é metodista também. E a Coca-Cola aqui, ó, ela contribuiu com mais de $1 milhão para as escolas metodistas e colégios metodistas, como o Emory, por exemplo. Então, a Coca-Cola é a única coisa ruim que o metodismo criou, porque isso aí é o maior problema de saúde, né? Mas aí, ó, até a Coca, né? Até a Coca-Cola foi uma invenção nossa aí. Que é isso, você viu? Postinho de saúde, datilografia, creche, playground, Coca-Cola. Olha quanta coisa, rapaz. Meu Deus. Agora aqui, pastor Edmilson, uma pausinha aqui. Eu queria idealizar um projeto, eu estou pensando nisso, acho que eu já tenho alguma coisa já feita aqui. Veja bem, pastor Edmilson, veja bem. Que tal se nós tivéssemos um panfleto escrito assim, ó, contribuição da nossa igreja para o município de BH. Não tem nada de Deus aqui, Jesus, não. A pessoa abre, você gosta do Dia das Mães? Foi a metodista que fez. Você anda de elevador?
Já fez ultrassom? Você conhece o plástico? Aí vai listando toda a contribuição do nosso povo para a cidade de BH. E colocar assim, ó, a nossa contribuição não é só como pessoas dizem, que é bater palma e arrecadar dinheiro. Não, se a pessoa pega elevador, deve a nós. Se ela usa óculos, para-raio, ultrassom, o plástico, a máquina de ceifar, lá né, a máquina elétrica de psiquiatria, a unidade de tomografia. Gente, é muita coisa. Contribuição nossa para o município, porque eles não sabem que foi a gente. Eles usam e não sabem que foi a gente. Tem uma pergunta aqui, entendeu? É o seguinte, os metodistas se envolviam na sociedade mesmo. O que isso ensina para os metodistas do nosso dia? A pergunta exatamente é o seguinte, por que nós deixamos de ser tão metodistas, né? Os metodistas deixaram de ser tão metodistas. Eles se envolviam assim, mas não politicamente. Era dessa forma que eu estou falando aí. Nas invenções, nas contribuições sociais, sem viés político. Não era para eleger ninguém. Não tem nenhuma campanha assim de... Não, eles faziam... Claro que teve alguns políticos. Alguns foram presidentes, outros primeiros-ministros, reis e rainhas. Mas não porque fizeram do metodismo um trampolim. O metodismo era uma forma de transformar a sociedade. Na palavra, no ensino, entendeu? Era uma forma. Vamos mais alguma celebridade aí metodista aí, ó. Essa aí, ó. A Hillary Clinton é uma metodista de berço. O pai dela, pastor metodista, essa mulher, a esposa do Bill Clinton. Aqui embaixo já tem o Benjamin, já falamos sobre ele, né? Pastor Manuel Murilo, esse aqui é homem de Deus, conhecido como o homem da esperança. Além de criar seus 8 filhos, cuidou mais de 100 garotos, a maioria órfã. Em 1965, Manuel Murilo Gomes e sua esposa Dulcinea iniciaram uma missão que marcaria para sempre suas vidas e de mais de 100 crianças. O social foi sua paixão por toda a vida. Convidado a assumir a presidência de uma casa social no bairro Jardim Brasil, São Paulo, Manuel foi usado por Deus para fundar a Casa Bom Pastor, que na época recebeu o nome Assistência Universal Bom Pastor. Inicialmente alugou uma casa no Jardim Brasil e acolheu pessoas com deficiência visual, os cegos. Depois adquiriu um pedaço de terra em Guarulhos, São Paulo, e comprou com sacrifício. Seu irmão Elísio e sua irmã Berenice muito cooperaram para este sonho se tornar uma realidade, até que hoje o local funciona. Tudo era precário, não havia energia elétrica e o acesso era praticamente uma mata fechada. Manuel conseguiu um gerador de energia movido a óleo diesel. Esse gerador antigamente supria a luz para Santana, em algumas partes de São Paulo, no centro da capital paulista, nos anos 50 e 60. Assim, uma época em que o governo pouco fazia pelo social, o Brasil em profunda depressão financeira, onde o foco era o regime militar, Manuel empreendeu cuidar de centenas de vidas, sobrevivendo única e exclusivamente pela fé, confiando no suprimento de Deus e nas doações generosas. Sobreviveu à fome, à falta, ao sacrifício, que falava mais alto que a necessidade. Nunca houve um dia que Deus não suprisse aquelas crianças. Hoje a Casa Bom Pastor continua com suas portas abertas após 45 anos, agora mais, né, de história, tem devolvido à sociedade homens de bem, fruto do seu trabalho. O seu legado será sempre lembrado, por isto recebeu o apelido de o George Miller brasileiro, em referência ao grande filantrópico inglês do século XIX. Outra figura aqui, George W. Bush, o 43º presidente americano, também tem a sua parte na história. Ele foi um homem que liderou os Estados Unidos por muito tempo lá, com ele e com o pai. Ambos eram também metodistas, né? Estamos encerrando. Já falei sobre o Wesley Hyatt, que fez o plástico. Aliás, mais 4 contribuições aqui, ó. O plástico industrial, o filtro de água. Olha aí, se você bebe água filtrada, deve também aos metodistas. A máquina de costura overlock, olha aí. E o engenho de cana-de-açúcar, meu irmão. Olha que interessante. Já falei aqui do filme A Felicidade. O Walter Reed, um doutor metodista que descobriu a febre amarela e montou o antídoto para ela também. A Eunice Weaver, a primeira mulher que deu a criação, aos cuidados, né, aos leprosos, né? Esta mulher foi pioneira no cuidado aos leprosos de Hanseníase. Era uma brasileira de Piracicaba, filha de imigrantes suíços. Estudou educação sanitária
e se inspirou em sua mãe, que tinha lepra e se especializou na área. Casou-se com Charles Weaver, também envolvido com a área de saúde. Eles viajavam o mundo no hospital flutuante, prestando ajuda humanitária em 42 países do mundo. Tatiana McFadden, uma grande esportista russa, que ganhou 17 medalhas olímpicas, uma metodista da Rússia também. Olha aí, pastor Edmilson, quem que é metodista aí, ó? O Superman, cara. Olha que interessante, ó. É claro que é uma ficção, né? Mas é interessante, ó. O Superman é metodista, velho. Opa! Que maravilha! É, rapaz. É uma ficção, mas é interessante. Eu vou ler a história dele para você aqui, ó. O Superman era de família metodista. Isso mesmo. Veja a biografia e o que consta sobre esse detalhe. Porém, só o título de curiosidade, mesmo. Porque isso em nada aumenta a nossa fé. Não obstante, é interessante. Quem nunca assistiu um episódio do Superman, sabemos que um dos quadrinhos do Superman é o super-herói, ele é o mais evidenciado. No personagem humano, ele é também conhecido como Clark Kent, ou Kal-El. Superman é super-herói que se transforma em homem simples, um ser de superpoderes, claro que é ficção. Embora seus criadores professassem judaísmo, Jerry Siegel e Joe Shuster escreveram curiosamente o personagem Superman sendo educado com sólida educação protestante, e os seus pais adotivos eram Jonathan e Martha Kent. Sua mãe era uma piedosa mulher metodista e bem crente na historicidade. Clark Kent foi criado como metodista, publicado nos Estados Unidos. Os Kents são mostrados pelos seus criadores como metodistas, embora Jonathan não seja frequentador da igreja, tão regular quanto sua esposa. Segundo o jornal A Gazeta do Povo, Superman acredita em Deus. E isto é revelado por DC Comics, que é a empresa que faz ele, né? O Superman acredita em Deus. Foi o que disse categoricamente o roteirista James Robinson na última edição da revista do super-herói. Olha aí, você viu aí, cara? Superman, ele é metodista. Também foram os jovens metodistas que fundaram o time Liverpool, que é o atual campeão do mundo em 2019. Em 1839, eles criaram o time Liverpool, que hoje é o campeão do mundo atual. Olha aí, ginecologia e obstetrícia. Quem foi o idealizador? Howard Kelly, um metodista, lá do Instituto Hopkins, né? Nos Estados Unidos. John Hopkins University é uma das suas conceituadas áreas médicas de referencial. Então, o Dr. Kelly, que foi o homem que idealizou aí a ginecologia, e olha que coisa linda, rapaz. Também a fundação do Clube Barcelona, o time que era do Messi e do Neymar, é de fundação de 16 jovens metodistas também. Agora, metodistas que receberam o Prêmio Nobel, né? Nobel da Paz, aqui tem alguns, ó. Ellen Seard, Arthur Henderson, Arthur Shaw, Lester Pearson, Albert Tenderkey, Nobel de Química, Robert Curry, Nobel de Literatura, Derek Walcott, Nobel em Física, Ernest Walton, e tem muito mais prêmios Nobel da Paz pegos por metodistas, né? Olha aí, ó, Dr. William Albright, o maior nome da arqueologia. Embora a arqueologia seja uma ciência nova, mas possui um gigante aclamado pelo mundo científico, Dr. Albright. Seu trabalho é reconhecido e aplaudido pela academia, pela excelência com que decorre suas investigações. William Foxell Albright nasceu em 24 de maio de 1891 e faleceu em 19 de setembro de 1971. Especialista em cerâmica, foi um arqueólogo respeitado pela Academia. Albright nasceu em Coquimbo, Chile, mas o mais velho dos seis filhos dos missionários metodistas evangélicos americanos, Wilbur e Finley Zeffini Viola. Está aí o Dr. Albright. Pronto, glória a Deus. Estamos aqui encerrando. Aleluia. Eu vou dizer, tem mais coisas. Ó, aquela dupla, os Carpenters. Stop, Mr. Postman. Oh, yeah, stop. Eles são também metodistas. Willie Nelson. You're always on my mind. O Willie Nelson também é metodista. Ou seja, a nossa contribuição
para o mundo moderno, vai além da mensagem do Evangelho. Ela também tem a educação e tem o social. Muito obrigado. Glória a Deus. Que bênção, meu irmão. Que maravilha. Aleluia. Olha, essa aula aí, ela foi top, viu? Na verdade está dando 1h34. São quase 2 horas acadêmicas. 2 aulas acadêmicas já. Oh, maravilha. Pastor Liceu Gomes, nós queremos agradecer o senhor por essa brilhante aula. Fomos muito edificados. Eu vou guardar isso aqui como algo muito precioso para fazer consultas, isso é muito importante. E vou repassar para meus amigos, pastores, seminaristas. Vai ajudar muito, né? Tem perguntas aí? Deixa eu ver aqui, a minha secretária quer falar aqui. Só um minutinho, deixa eu ver minha secretária. Pessoal, muito obrigado pela acolhida que você está com a gente até agora aí, viu? Abençoe. Isso, eu quero agradecer também aos nossos irmãos que participaram conosco aqui, mandaram algumas perguntas. Que Deus abençoe. E eu gostaria, pastor, que o senhor orasse por nós e nós vamos convidar o senhor em breve para estar aqui na nossa igreja pregando aqui, tá certo? Então, o senhor vai fazer uma oração aí, finalizando, nos abençoando em nome de Jesus. Antes porém, deixa eu colocar para você aqui. Passar esses momentos difíceis. Antes, porém, deixa eu fazer um aviso aqui. Quem estiver